Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de português de hoje. Nós vamos utilizar o material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 20, 21, 22 e 23. O tema da nossa atividade, comparando diferentes versões. Vamos lá. Bem, na página 20 nós vamos dar entrada na atividade 4, comparando diferentes versões. Eu vou fazer a leitura trilha de conhecimentos e vocês acompanhem. Prestem bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que a história pode mudar dependendo do autor que a escreve? Os contos são histórias escritas por diversas pessoas, em diferentes lugares e em diferentes tempos. Por isso, em cada versão pode aparecer pequenos detalhes diferentes, porém não deixa de ser a mesma história. Então, nós vimos aí nessa trilha de conhecimentos que a história, apesar de continuar sendo a mesma, ela muda quando o autor muda. Então, cada autor vai colocar detalhes que vão alterar a história, porém a história continua sendo a mesma. Isso vai variar de acordo com a pessoa que está contando, de acordo com o lugar e também de acordo com o tempo. Por exemplo, hoje, se vocês forem me contar um acontecimento da vida de vocês e vocês forem me contar esse mesmo acontecimento daqui a alguns anos, alguns detalhes vão mudar. Por quê? Porque vocês não vão se lembrar com tanta nitidez desse acontecido, né? Porque de acordo com o tempo vocês podem passar a ver as coisas de outra maneira. Ou também, por exemplo, se eu conto para vocês uma história e vem uma outra pessoa e conta a mesma história, também não vai ser da mesma maneira, porque a pessoa pode utilizar palavras diferentes, detalhes diferentes. Então é isso que essa trilha de conhecimento quer passar para vocês, tá bom? Que de acordo com o autor que escreve a história, ela pode ser diferente, mas ela não perde a essência. Para isso, então, para realizar essa atividade, vocês vão comparar diferentes versões. De qual história? Então, vamos lá. Essa história que nós vamos analisar hoje estará de acordo com a atividade da atividade 2, lá que nós realizamos lá na página 15, tá bom? Então, quando eu fizer a leitura, vocês vão prestar atenção, mas relembrando a história que nós vimos na atividade 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos praticar. Atividade 1. Leia uma das versões que está no livro Chapeuzinhos Coloridos, dos escritores José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Então, olha só, aqui tem uma imagem de um livro. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a ele, mas ele tem este livro lá na sala de leitura na escola. Depois, quando nós retornarmos, né, para a escola, vocês podem até pegar emprestado para vocês fazerem a leitura dele. E aí, neste livro, o tema deste livro é Chapeuzinhos Coloridos. Por quê? Porque a história que nós vimos lá na atividade 2 é Chapeuzinho Vermelho. Vocês se lembram? Contada por Charles Perrault. Já estes autores aqui, José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, eles escreveram este livro. E aí eles contam a história ou as histórias não só de Chapeuzinho Vermelho, mas de chapeuzinhos coloridos, como a gente vê aqui no desenho, branco, verde, roxo, azul, laranja e preto. E aí nós vamos ver aqui, ó, a história Chapeuzinho Lilás. Prestem atenção, porque na atividade vocês vão ter que comparar esta história com a história lá da atividade 2, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem comigo. Tentem imaginar como essa história aconteceu. Então, vamos lá. Chapeuzinho Lilás. Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda, tanto que lhe costurou uma capinha com capuz. A roupa era violeta e a menina a usava tanto que o pessoal até lhe botou o apelido, Chapeuzinho Lilás. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou-a e disse:
Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosas para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Tenho que ir mesmo, mamãe? Perguntou Chapeuzinho. Sim, tem. Você não quer continuar com a fama de ser uma menina obediente e trabalhadora? Quero. Então você tem que ir. Não é fácil manter a boa fama. Tá bom, eu vou. Então a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha. Chapeuzinho vinha pela floresta quando, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Lilás. Bom dia, senhor. O que você leva aí nessa cesta? Revistas de fofocas. Para mim? Não, para minha avó. Ela vive no meio da floresta. Então, o lobo pensou assim: caramba, estou com tanta fome que seria capaz de comer a avó dessa menina e depois ela mesma como sobremesa. Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos e vir em socorro da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilazes para ela. Que excelente ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho e começou a colher lilazes. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou lá, bateu na porta. Pam, pam, pam. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, disfarçando a voz. A vovó então levantou-se e abriu a porta, mas não havia ninguém lá. E a vovó disse: Xi, eu devo ter imaginado que bateram na porta. Hehe, estou ficando velha. E então ela voltou para a cama. Você quer saber por que o lobo não estava lá na porta? Eu explico. É que o lobo teve uma crise de consciência. Ele pensou assim: que coisa horrível eu vou fazer? Comer essa pobre velhinha? Não, não farei isso. Está na hora de mudar as coisas. E aí ele se escondeu atrás de uma moita. Pouco depois, Chapeuzinho chegou e bateu a porta. Pam, pam, pam. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou eu, Chapeuzinho Lilás. Entre, querida, a porta está aberta. A avó estava embaixo das cobertas e usava uma touca tão grande que nem dava para ver sua cara. A menina chegou perto dela devagarinho e perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor o rádio. E esses olhos tão grandes? São para ver os programas de TV. E essas mãos tão grandes? São para segurar os jornais. E esse nariz tão grande? É para metê-lo na vida dos outros. E essa boca tão grande? É para fazer fofocas, falou a avó. E dizendo isso, elas começaram a rir e a ler revistas. E leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto da avó e ficou olhando as duas ali a dormir. Enquanto isso, ele pensava: que bom que eu não comi essas duas, assim vou mudar a opinião que as pessoas têm de mim. Então, ele deitou no meio das duas e tirou uma soneca. Mas, como eu contei no começo, o lobo estava com fome, sua barriga estava vazia e ele começou a roncar alto, mais ou menos assim: ronque! Aquele barulho chegou aos ouvidos de um caçador que passava por ali e ele resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando abriu a porta da casa da vovó e viu o lobo entre as duas, ele pensou:
Conheço a fama desse lobo. Ele deve estar se preparando para comer as pobrezinhas. Então, o caçador apontou a espingarda para o lobo e, pou! Atirou. O lobo, coitado, morreu. A vovó e Chapeuzinho acordaram assustadas, mas o caçador logo acalmou-as, dizendo: fiquem tranquilas, o perigo era esse lobo, mas eu cheguei antes que ele pudesse lhes fazer qualquer mal. E assim, todos ficaram famosos para sempre. O caçador, porque matou o perigoso lobo. A vovó, porque saiu no jornal. E Chapeuzinho Lilás, porque deu uma entrevista para a TV em que disse ter aprendido uma importante lição. Se falam de alguém, deve ser verdade. Será? E aqui embaixo nós temos a fonte de onde esse texto foi tirado. O autor, como nós vimos no início, né? Toreiro, que é o último nome que vem na frente, José Roberto Pimenta. Marcos Aurelius, retirado do livro Chapeuzinhos Coloridos, publicado em São Paulo pela Companhia das Letrinhas. E aí nós vamos realizar a atividade na página 23. Então, olha só, a atividade 2. Releia a história da Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, na atividade 2. Compare as duas versões e responda com suas palavras as perguntas abaixo. Vocês conseguiram identificar as diferenças nas histórias? Então, vocês vão voltar lá na página 15 e 16 e vocês vão reler a história contada por Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho. E aí, vocês vão comparar as duas histórias, a história da atividade 2 e a história que eu acabei de ler. E aí, vocês vão responder a questão A. Qual o título da história? Qual é o título da história escrita por Charles Perrault, lá na atividade 2? E aí, vocês vão colocar aqui. E qual é o título da história escrito por José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius, que é dessa atividade? Então, vocês vão voltar às páginas, ó. Qual é o título da história? E aí, vocês vão colocar, tá bom? Depois, a questão B. O que a Chapeuzinho leva para a vovó? Na história de Charles Perrault, lá na atividade 2, vão lá na página 15. O que a Chapeuzinho daquela história levou para a avó? O que a mãe dela mandou ela levar? Vocês vão colocar aqui. E nesta história de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius, o que é que Chapeuzinho levou para a avó? E a questão C. Qual o final da história de Charles Perrault? Lá na história dele, o que aconteceu no final? Vocês vão me contar aqui. E na história de hoje, na história de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius, como foi o final? O que aconteceu no final desta história? Deu para entender? A Pro colocou uma observação aqui para vocês não se esquecerem. Comparar com o texto das páginas 15 e 16 do material Trilhas, volume 2, que foi postado na aula do dia 20 de agosto. Então, vocês podem voltar às páginas ou vocês podem assistir o vídeo que a Pro colocou, onde eu li a história de Charles Perrault, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir novamente a aula, está lá na aula do dia 20. Aí vocês podem ouvir de novo eu fazendo a leitura da história, ok? Então, meus amores, essa é a atividade de hoje. Vocês vão comparar a história da atividade 2 com a história de hoje. Lembrando, vocês perceberam que a essência da história continua a mesma? Uma menina que foi na casa da avó porque a mãe mandou, ela foi levar alguma coisa, no caminho ela encontra um lobo, porém existem algumas coisas diferentes na atitude do lobo, na roupa da menina, no que ela leva, na atitude da avó. Então, nós temos que pensar nisso. As histórias, elas são contadas diferentes de acordo com o autor, porém elas não perdem a sua essência. Se vocês tiverem contato com este livro, Chapeuzinhos Coloridos, vocês vão ver várias versões dessa mesma história. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom?
Então, meus amores, uma excelente atividade para todos vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês a esclarecerem as dúvidas, tá bom? Uma ótima atividade. Tchau, tchau e até a próxima aula.